o que acontece aqui? Vamos lembrar de um conceito importante. É importante lembrar que temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas de um corpo, das moléculas de um corpo, né? Então, uma consequência importante disso é a seguinte: se você aquece um corpo, geralmente essas partículas vibram mais e, ao se agitarem mais, elas se afastam um pouquinho. Então, esses corpos dilatam. Geralmente, com acréscimo de temperatura, os corpos tendem a crescer um pouquinho. Um exemplo muito básico disso, que você está habituado, é o termômetro de mercúrio. A medida no termômetro, a medida de temperatura, é uma medida indireta. O que você mede, na verdade, é o comprimento daquela coluna de mercúrio. Quando você coloca o termômetro embaixo do braço, você aquece aquele mercúrio, o mercúrio dilata e aquele aumento no comprimento do mercúrio vai ser passado para um valor de temperatura através daquela escala de papel que está lá no termômetro, né? Então, é um exemplo muito clássico disso. Outros exemplos importantes acontecem em pontes e em trilhos, por exemplo. Os trilhos dos trens, né, como são muito longos, já que esses trilhos dilatam com o aumento de temperatura, você deixa folgas, deixa espaços entre os trilhos, né? Se você tivesse um único trilho, se você, por exemplo, ligando Rio a São Paulo, se fosse um único trilho de trem, quando esse trilho dilatasse, esse trilho ia acabar empenando, né? Então, vamos estudar isso um pouquinho? E aí, um primeiro detalhe importante é o seguinte: os corpos sempre dilatam no que a gente chama de dilatação volumétrica, né? Eles dilatam em todas as dimensões. Mas, didaticamente, a gente acaba separando em 3 tipos de dilatação que estão associados ao nosso caso de interesse, né? Por exemplo, se você vai estudar a dilatação de um trilho de trem, né? A dilatação que ele tem no comprimento é muito maior do que no volume, né? Ou seja, no comprimento é muito maior que na largura e na altura. Então, a gente pode, a princípio, na primeira aproximação, considerar somente a linear. Então, os 3 casos são dilatação linear, você pensa só na dilatação do comprimento do corpo, dilatação superficial na área desse corpo, por exemplo, uma folha de papel ou uma placa de trânsito, e, finalmente, a dilatação volumétrica. Vamos